Também o 10 é terminativo. É terminativo, mas eu peço que o senador Fernando Bezerra possa ler o relatório como relator ad hoc. Senhor presidente, do projeto de lei 340 de 2013. Na realidade, trata-se de iniciativa do senador Raimundo Lira, através do projeto de lei 429 de 2015. Ele pretende aumentar em 3 pontos percentuais a compensação financeira pela exploração de recursos hídricos de aproveitamento hidrelétrico na bacia do Rio São Francisco e destinar o aumento à revitalização do rio e dar outras providências. O presidente, cabe a essa comissão especial, nos termos do requerimento 935 de 2015, receber e apreciar proposições legislativas que tratem da promoção do desenvolvimento nacional, bem como propor soluções nesse sentido, como é o caso do PLS número 429 de 2015. Uma vez que a matéria foi distribuída a esta comissão em decisão terminativa e exclusiva, cabe a esta comissão analisá-la quanto aos aspectos da regimentalidade, constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito. Quanto à constitucionalidade, observamos que a proposição trata de matéria de competência da União, conforme artigo 23, inciso 4º da Constituição Federal. Ainda sobre a constitucionalidade, o projeto respeita a exigência do artigo 225 da Carta Magna, ou seja, volta-se à proteção e defesa do meio ambiente e a garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. No tocante à juridicidade, o projeto atende os requisitos da novidade, abstratividade, generalidade, imperatividade e coercibilidade. No que concerne à técnica legislativa, ao propormos um substitutivo, constatamos a necessidade de realizar alguns reparos. Quanto ao mérito, o PLS número 429 de 2015 altera as leis número 8.001 de 1990 e 9.648 de 98, para aumentar em 3 pontos percentuais a compensação financeira paga por exploração de aproveitamentos hidrelétricos na bacia do Rio São Francisco e destinar esse acréscimo à revitalização do próprio Rio São Francisco. O objetivo da proposição é o de obter mais recursos financeiros para investir na revitalização do Rio São Francisco, vítima de exploração predatória e negligente. O Rio São Francisco, como bem descrito na justificação, vem sofrendo enorme degradação, a ponto de dificultar a sobrevivência das populações ribeirinhas, que dele depende e ameaçar a própria existência de cursos d'água da sua bacia hidrográfica. Algo precisa ser feito para reverter a sua deterioração e evitar uma catástrofe social e ambiental. Como iniciativas de revitalização custam muito caro, nada mais razoável do que obter das usinas hidrelétricas, que dependem diretamente da saúde do rio para operar, recursos adicionais para salvar o velho Chico. Consideramos, portanto, oportuna a alteração proposta pelo PLS número 429 de 2015. Cremos, no entanto, que todos os rios do país estão ameaçados, em maior ou menor grau, e devem receber o mesmo tipo de proteção voltada para a sua revitalização. Por essa razão, propomos que estados e municípios invistam em ações de preservação das matas ciliares e das nascentes, destinando parte dos 6% da contribuição federal a essas iniciativas. No caso específico do Rio São Francisco, propomos adicionalmente a elevação do percentual pago a título de pagamento pelo uso de recursos hídricos fixados em 0,75 pelo inciso 2º do artigo 17 da Lei número 9648 de 27 de maio de 98. Recomendamos a elevação desse percentual para 2% e a utilização desses recursos exclusivamente para remunerar programas e ações de revitalização do Rio São Francisco, tais como proteção de matas ciliares e nascentes. Propomos que desses 2%, 1% seja destinado ao Ministério do Meio Ambiente e 1% para a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e da Parnaíba. Embora seja certo que a elevação da compensação cobrada da Companhia Hidrelétrica de São Francisco acabará por elevar as tarifas de energias cobradas de seus consumidores, julgamos que o impacto não será tão grande. No decorrer do ano 2015 até outubro, a Chefs pagou de compensação entre 11,6 e 13,8 bilhões. Se considerarmos que a compensação total subirá de 6,75% para 8%,
podemos estimar que, a partir da aprovação dessa proposição, o valor recolhido aumentará em cerca de 2 bilhões, passando a variar entre 13 e 16 bilhões. Consideramos que a necessidade premente de evitar o agravamento das condições do rio justifica o acréscimo. Sugerimos também 2 pequenas correções de redação, como o artigo 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 98. Se refere à compensação como compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Recomendamos substituir a palavra exploração por utilização, tanto na emenda do PLS quanto no seu artigo 1º. Por fim, como não haverá alteração no percentual de compensação financeira previsto no inciso 1 do artigo 17 da Lei 9648, não há necessidade de alterar a Lei 8.001, de 13 de março de 1990. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado 429 de 2015 na forma do substitutivo apresentado a seguir. Senhor presidente, o substitutivo já foi distribuído, é de conhecimento de todos os membros desta Casa. Eu queria apenas fazer um registro ao trabalho de Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, que abraçou a bandeira da revitalização, em particular do Rio São Francisco, mas em caráter geral de todas as bacias hidrográficas do Brasil. Vossa Excelência está fazendo um trabalho que vem despertando o interesse da sociedade, o interesse da mídia, que tem acompanhado o trabalho da Comissão de Meio Ambiente, e esse instrumento, Vossa Excelência nos recomendou que se interessasse por esse tema, por esse assunto, e num gesto de muita elegância me designou para ser relator dessa matéria, mas eu gostaria aqui de registrar de que essa matéria chega a essa comissão especial, chega para deliberação e certamente ainda deveremos aprovar em caráter terminativo até o final desse período legislativo, se deve ao esforço, à dedicação e ao trabalho que Vossa Excelência, o senador Otto Alencar, tem desenvolvido como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Esse é o nosso parecer, esse é o nosso relatório, senhor presidente. Senador Fernando Bezerra, eu agradeço as palavras de Vossa Excelência e devo registrar aqui o apoio e também o comprometimento de Vossa Excelência com o Rio São Francisco, a bacia do Rio São Francisco, que é uma coisa de todos nós. Aí está ao seu lado o senador, a dona Anastasia, que foi o governador, conhece bem essa situação, mineiro do mais alto nível intelectual e moral, um grande governador de Minas Gerais. Eu acho que essa é uma luta de todos nós. Concordamos plenamente, um grande homem público. Exatamente. Nós todos, de Minas até Pernambuco, e também aqueles que serão os estados beneficiados pela transposição de Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Agreste Pernambuco, nós temos que chamar a atenção do governo federal e dos governos estaduais, até dos municipais. Agora mesmo, sexta-feira, eu fui a Bom Jesus da Lapa fazer uma diligência no Rio São Francisco. Pegamos uma lancha da Marinha, no município de Bom Jesus da Lapa, foi até a foz do Rio Corrente, que é um dos principais afluentes na Bahia, e nós vimos lá a necessidade que tem o Rio São Francisco. Nessa viagem, nessa diligência, estava dando uma trovoada muito forte, chovendo como há muito tempo não chovia, e nós percebíamos lá os barrancos, por falta de proteção, de mata ciliar, caindo dentro da calha do rio, que foi uma coisa constatada, inclusive que nós identificamos, filmamos lá, para mostrar a gravidade dessa situação. Então, eu acho que, do ponto de vista estratégico para o Nordeste, nada será mais importante do que a revitalização do Rio São Francisco. Quando eu falo revitalização, sem nenhuma dúvida, é da pequena nascente lá, em Minas Gerais, onde ele nasce, em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, as nascentes que formam os rios de Minas, né, que na maioria esses rios formam 75% das águas do São Francisco, para que nós possamos ter e deixar aqui um legado para as futuras gerações. Isso é uma coisa de uma gravidade tão grande que eu indiquei, inclusive, à presidente Dilma, que ela pudesse fazer agora um decreto de situação de emergência na bacia do Rio São Francisco, para que, a partir disso, pudesse alocar recursos e aplicar recursos de forma urgente na revitalização. A palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria também fazer um registro ao senador Raimundo Lira, que é o autor da iniciativa legislativa, mostrando a
preocupação do senador Raimundo Lira com a questão da revitalização, porque ele é paraibano, ele vai receber as águas do São Francisco pela transposição, mas ele se mostrou solidário, sensibilizado com a atual situação do Rio São Francisco e teve a feliz ideia e a oportunidade da iniciativa de propor a alteração dessas contribuições financeiras sobre o aproveitamento hidrelétrico, notadamente da Chesf, que usa as águas do Rio São Francisco, para formar esse fundo que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, foi quem defendeu e levantou essa bandeira com muita força aqui no Senado Federal. Portanto, eu queria também registrar a iniciativa legislativa do senador Raimundo Lira. Palavra do senador Raimundo Lira. Senhor presidente, senador Fernando Bezerra, agradeço as considerações de Vossa Excelência e quero dizer aqui que estou muito feliz porque a Paraíba será dos 4 estados nordestinos o mais beneficiado, né? Estamos trabalhando também no sentido de fazer uma nova frente. Nós temos a leste e a norte, ou seja, um novo eixo, criando o eixo Piancó, que vai beneficiar também a Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte, né? E agradeço, quero informar também que apresentamos um projeto para que crie as condições permanentes para o uso racional, né, dos recursos por parte dos funcionários da União, dos estados e dos municípios, criando uma sustentabilidade, né, nesses recursos, com economia, com racionalidade, com treinamento, né? E quero aproveitar também aqui a oportunidade para falar um pouco também do governador Anastasia. Eu concordo com as palavras que foram ditas, é um homem muito respeitado não só em Minas como no Brasil, né? E, portanto, merece todas as nossas homenagens aqui nessa comissão. E quero dizer também que fazer a transposição do Rio São Francisco como está sendo feito, um investimento fabuloso. E eu visitei a obra com o ministro Ock, senadora Gleice Hoffmann, né? A obra continua, hoje, por exemplo, tem quase 10 mil trabalhadores trabalhando nessa obra. Algumas pessoas acham que ela está parada, mas não está. Ela está no ritmo. O governo está investindo em média 250 milhões de reais por mês, né? Tem 3.555 máquinas hoje trabalhando, grandes, médias e pequenas. Portanto, é uma obra importante e que, se tudo der certo, no final de 2016 ou no primeiro trimestre de 2017, teremos a água do Rio São Francisco nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E mais ainda, né, a minha preocupação também, como disse Vossa Excelência, no sentido de que nós tenhamos recursos de forma permanente, né, para a revitalização do Rio São Francisco. Eu outro dia assisti um documentário a respeito da revitalização do Mississippi. Então, existe um processo de trabalho de revitalização que começou em 1910 e, desde 1910, esse trabalho é feito segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, nunca parou um dia nesse processo permanente de revitalização do rio Mississippi. Portanto, o que o homem usa tem que dar em troca, né, a recuperação da natureza para que esses bens sejam permanentes e sejam também úteis para o Brasil e as próximas gerações. Portanto, agradeço as considerações de Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, que sempre foi um grande trabalhador em prol dessa revitalização, e quero aqui também dar um depoimento. Quando Vossa Excelência foi convocado pela presidente Dilma Rousseff para ser ministro da Integração Nacional, Vossa Excelência arrumou a casa da revitalização, organizou, deu uma sistematização em todos os trabalhos, em todas as operações. Portanto, Vossa Excelência tem um mérito muito grande nesse trabalho, deu uma contribuição extraordinária
e, portanto, teremos com certeza no futuro próximo essa transposição para atender a 12 milhões de nordestinos. Agradeço o tempo aqui proporcionado pelo nosso presidente e fico muito feliz por essas considerações. Muito obrigado. Senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, presidente, senador Otto Alencar. Primeiro, naturalmente, quero agradecer as generosas palavras dos meus irmãos nordestinos aqui presentes, Vossa Excelência, senador Raimundo, senador Fernando Bezerra. Mineiros e nordestinos somos irmãos em várias matizes. E eu quero agradecer a generosidade das palavras dirigidas a mim. Minas Gerais é conhecido como estado caixa d'água do Brasil. As nossas águas seguem para o norte, em direção ao nordeste, para o sul, em direção a São Paulo, a Paraná, a Bacia do Plata, e para o leste, em direção ao Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo. Lamentavelmente, hoje, a crise hídrica, que é mundial, não é só brasileira, em razão da mudança climática, já modifica esse panorama. Quando foi lançado, alguns anos atrás, a ideia da transposição, nós mineiros nunca nos negamos a apoiá-la. Ao contrário, somos generosos até em razão da própria geografia do Estado. Mas alertamos desde o primeiro momento, e o ministro Fernando Bezerra é testemunha privilegiada desse processo, até como grande aliado no projeto, de que para que a transposição fosse, ou seja, exitosa, é imprescindível que haja o que transpor. Tem de haver água para ser transposta. E se não houver, portanto, a revitalização, não haverá transposição, senador Raimundo. Então a Paraíba vai ter as obras, vão ter as obras físicas. Mas onde estará a água? Vossa Excelência traz muito bem a lume o exemplo norte-americano do Mississippi, como também fizeram no Vale do Tennessee, o tão famoso TVA, no tempo do New Deal do presidente Roosevelt. Então nós estamos 100 anos atrasados para revitalizar a bacia do Rio São Francisco. Lamentavelmente em Minas, que responde por 75% o que nós vemos hoje, e o senador Otto, num trabalho magnífico que vem realizando, inclusive de visitas, como fez no Rio Correntes, acaba de mencionar, tem verificado essa necessidade da revitalização. Ministro Fernando Bezerra, senador Fernando Bezerra, como ministro, fez um belo trabalho, aprovou barragens que são importantíssimas para regularizar o curso e o fluxo dos rios tributários e afluentes do São Francisco, e há também a necessidade de um amplo trabalho de revitalização. Então, essa bandeira que o senador Otto levanta com o nosso aplauso e reconhecimento geral da revitalização é um trabalho prévio e imprescindível à transposição. E esse projeto vem nessa linha porque permite alimentar de recursos esse grande programa, que não é um programa nem do Nordeste nem de Minas, é um programa nacional, porque é evidente que isso interessa a todo o Brasil e vamos trabalhar irmanados nesse sentido. Parabéns, senador Fernando, pelo relatório e meus cumprimentos ao senador Otto por esse trabalho bandeirante que tem realizado. Muito obrigado. Eu agradeço ao senador Anastasia, ao senador Raimundo de Lira, e eu queria acrescentar, o ex-ministro Fernando Bezerra foi um grande ministro, ajudou muito o meu estado, o estado da Bahia, obras importantes lá para a região do semiárido, do sudoeste, Guanambi, região de Irecê, mas e também em Minas, ele trabalhou muito em Minas, né? Deixou, acho que pronto lá o projeto da barragem do Jiquitaí, que ainda não foi executada, e eu tomei conhecimento por que na Codevasp, é que o IFAM pediu uma perfuração, um furo em cada hectare da bacia, que é de 9 mil hectares, para se investigar se existia alguma coisa que interessasse, hein? Alguma coisa da arqueologia, e para isso foi contratado um arqueólogo para ver se existiam essas condições. Só que o rio Jiquitaí, pela primeira vez na história da bacia do Rio São Francisco, secou agora. Ou seja, desde que o Rio São Francisco existe, desde que a bacia do São Francisco existe, o Jiquitaí secou agora, virou um caminho de areia. Eu peguei as fotos, fiquei estarrecido que um rio como o Jiquitaí, que é um rio caudaloso, que secou pela primeira vez agora. Como já morreram vários rios. Então, o que eu digo sempre, aliás, em 2002, em 2003, quando se levantou essa questão, eu era secretário do governo do estado da Bahia, nunca me coloquei contra a transposição, absolutamente. Até porque, em 2003, nós visitamos a transposição do Rio Colorado,
lá nos Estados Unidos. Eu passei lá 3 semanas vendo a transposição do Rio Colorado e vi o que foi feito pelo governo federal no Rio Colorado. Atendeu a todos os pré-requisitos que o Estado do Colorado precisava para deixar fazer a transposição. Do saneamento ao replantio das árvores, a escolas e hospitais. Então foi uma coisa que foi feita previamente a revitalização para depois a transposição das águas do Rio Colorado. Aqui se começou ao contrário, a transposição sem a revitalização. E até agora não foi feita assim, nenhuma gestão para recuperar nascentes. Eu, às vezes, quando converso com o bispo lá da Barra, Dom Luiz Cápio, ele faz: doutor Otto, já tem um levantamento das fontes das nascentes? Porque se não recuperar as nascentes, que são as nascentes que produzem água, não vai ter água para chegar nem na Paraíba, nem no Rio Grande do Norte, nem em Pernambuco, absolutamente em nenhuma localidade dessa. E a minha preocupação é uma preocupação realmente de quem deseja ver a água chegar na Paraíba, no Rio Grande do Norte, chegar em Pernambuco, no agreste de Pernambuco, atender a irrigação, a produção de energia, a consumo humano, consumo animal, consumo industrial. Por isso que o senador Fernando Bezerra, eu sei, agora com o Jucá, que prometeu, temos quórum para votar. Agora, exato, eu vou só concluir aqui. Nós aprovamos, senador Raimundo de Lira, senador Fernando Bezerra, senador Anastasia, nós aprovamos na CMA uma emenda de 300 milhões de reais para a revitalização do Rio São Francisco. Alguns senadores do Nordeste assinaram essa emenda. O que eu peço é o seguinte: vamos fazer uma corrente no Nordeste para que essa emenda seja acolhida pelo relator do orçamento. Sabe por quê? Porque o projeto que nós temos na Codevasf, para revitalizar o Rio São Francisco, são necessários 600 milhões de reais aplicados durante 10 anos nas suas nascentes para revitalizar. E esse ano não se aplicou absolutamente nada para a recuperação de uma fonte, de uma nascente, nem de um afluente do Rio São Francisco. Portanto, esse projeto vai eu quero ressaltar agora recursos. O relatório do senador Fernando Bezerra, que é o projeto que ele acaba de relatar aqui, aplaudir o relatório dele, e perguntar se algum senador quer discutir. Não, vamos votar. O projeto. Encerrada a discussão, em votação, em caráter terminativo, os senhores senadores podem votar. Ligar, por favor, aí abre aí A votação. Aí, ó. Pronto. Mas agora? Abriu aí, não? Vai abrir? Aí. A plenária. Flechinha. Vamos só votar agora. Você me ensinou a Vota sim, né, presidente? Sim. Eu sou bom aluno. Sim. Aprovei na hora aqui. Não lembro. Sim. Eu sou aplicado. Sou burro, mas sou aplicado. Presidente, senador Otto Alencar, vou votar sim, em homenagem aí ao relator e em homenagem a Vossa Excelência, que é o velho Chico. Aliás, o velho Chico vai ser objeto de novela da Globo o ano que vem. Vai ser o velho Chico. Eu passei com os subsídios e eles vão colocar com muita clareza a necessidade da revitalização do velho Chico. O quê? O quê? Esse projeto está sendo votado. O que tem? Pegue lá o último folha. Deixa eu falar, encerrar as coisas para terminar a votação, aí o presidente já O quê? Já foi lido? É esse que está sendo votado. Aí o senhor tem que falar só quando proclamar o resultado, aprovado, substituído. Esse aqui, o 12, esse aí, tá? É esse que está sendo votado. Em votação, o projeto, só relembrando, senhores senadores, o 429 de 2015, de autoria do senador Raimundo de Lira, que está aqui presente, e foi relatado agora pelo senador Fernando Bezerra, o 429 de 2015. Ou seja, uma dobradinha de seleção brasileira. Raimundo Lira e Fernando Não é a União Bezerra. da é a União da Paraíba. Seleção nordestina, a gente Paraíba e Pernambuco. Não, é a União do Santa Cruz do Recife com 13 da Paraíba. 13 de Campina Grande.
Encerrar a votação. Pode encerrar? Pergunta se todo mundo já votou? Senhores senadores e senadoras já votaram? Falta o Garibaldi. Agora a gente tem cor. Se eu quiser votar os outros terminativos. Vou votar os outros, hein? Mais alguma coisa aqui? Não, tem não. Tem aqui um terminativo, mas não. Esse aqui da agricultura, que Bené foi embora, Lúcio Savani está aqui, e outro acho que vou encerrar, né? O item 1 foi retirado de pauta. O item 2 está. Não, eu não precisa não. Encerrar aqui. Votação. Não precisa não. Tem 5. Aprovado por unanimidade o projeto do nobre senador Raimundo Lira, que eu quero parabenizar, relatado com brilhantismo pelo senador Fernando Bezerra. Eu estou aplaudindo, é o relator, viu? Esses primeiros 4. Não, isso aí, retirei de pauta todos. Né? A gente já pode votar o turno suplementar, né? Por simbólico, né? Vou colocar em votação o turno suplementar, de forma simbólica. Vamos Tem isso, não? colocar em votação. Não tem não. Tem não? Tem não. Acabou? É terminativo.